Shabbat Shalom a todos, tudo bom? Então, conforme o nosso compromisso semanal, aqui estou para mais um vídeo, junto ao nosso grupo Teshuvah Torá, estudar um pouquinho desse material que é muito interessante, muito legal para o nosso crescimento espiritual. Bem, vamos continuar falando mais uma vez sobre contra-reforma, reforma protestante contra a reforma ou reforma católica. É um tema muito longo, sim, acaba sendo um pouco maçante, mas é interessante porque hoje as igrejas têm uma prática de alguns ritos dentro da igreja, ou de algumas culturas, até mesmo uma forma de fé e crença, totalmente baseado nos escritos dessas pessoas, né? Calvino, John Wesley, Uri Zuglin, e dentre outros, Martim Lutero, dentre outros aqui, falam, ensinam alguma forma, alguma prática que ou às vezes é contra a Torá, né? Ou às vezes até a favor da Torá, muitas das vezes é contra, porque o conceito aqui é mostrar que a prática religiosa dos judeus já está antiquada, passada, que hoje não precisa mais, que ali é para o judeu, aqui para os gentios, enfim, a separação, né? E aí, mas muitas dessas práticas são adotadas até hoje nas igrejas. Então, podemos ver que diversas igrejas têm costumes que já vêm dessas pessoas. Então, é interessante nós estudarmos, pois estaremos entendendo e identificando a origem de cada proceder dentro da igreja. Aquilo que não provém do Eterno, que é contra a sua Torá, que às vezes até nós fazíamos, entendeu? Falo nós porque eu também passei pela igreja, não tenho nada contra, volto, todos os vídeos eu falo sempre isso, não estou aqui para ensinar ou passar a um tipo de revolta contra a igreja, não, estou aqui para mostrar a diferença do sistema religioso cristão para o sistema religioso judaico. A doutrina cristã e a doutrina judaica, uma baseada nos conceitos dos teólogos, a outra baseada nos conceitos bíblicos na qual vivemos. Então, hoje vamos falar sobre Uri Zuglin. Ele nasceu em 1484 e faleceu em 1531. Antes de tudo, como sempre falo, deixo uma palavra amiga para que nós possamos sempre estar cuidando do nosso próximo, ajudando o nosso próximo, auxiliando ele, e tenho certeza que estaremos fazendo. O nosso mestre Yeshua, ele disse que amai ao próximo como a si mesmo, né? Ele diz que a lei foi resumida em 2, não quer dizer que ela está resumida. A prática, ela se resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você cumpre esses 2, você com certeza cumprirá os outros mandamentos. Então, busque sempre Hashem, adore a Ele, somente a Ele. Envolva seu pensamento, sua oração a Ele, clamando a Ele, ao Eterno Todo-Poderoso, reconhecendo logicamente Yeshua como seu Messias, como seu Rei, seu intercessor, como diz aquela música, o advogado fiel, aquele que está entre nós e Hashem, pois nós somos tão pecadores que não temos nenhuma possibilidade de chegarmos diretamente ao Pai. Então, através do seu Filho, Yeshua, HaMashiach, nós chegamos até Ele, como um caminho que nos leva a Ele, como Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, que possamos cumprir esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, que possamos estar sempre cuidando do nosso próximo, pois não sabemos o dia de amanhã. Hoje cuidamos do próximo, amanhã poderá o próximo cuidar de nós. Ok? Fica essa dica aí para todos nós. Que o Eterno nos abençoe e nos dê um Shabbat
maravilhoso. Dia de bênção, Baruch Hashem. Então, vamos iniciar o nosso material, o nosso estudo? Perfeitamente. Hoje, como eu disse, vamos falar sobre Uri Zuglin, nascido em 1484, faleceu em 1531, na página 53 do nosso tópico Reforma Protestante contra a Reforma Católica. E vamos lá. Zuglio nasceu em 1º de janeiro de 1484, na vila de Toggenburg, em Wildau, no alto dos Alpes, na Suíça, mais ou menos. Seu primeiro biógrafo, Micônio, era de opinião que, crescendo nas montanhas tão perto dos céus, o jovem Uri ficou mais harmonizado com as coisas de Deus. Seus escritos estão repletos de alusões a esses primeiros anos dos Alpes. As montanhas proclamam o poder invencível de Deus e a vastidão de sua grandeza. Como capelão das tropas de Glarus, Zuglio acompanhava os soldados suíços em suas campanhas, mesmo detestando a guerra. Zuglio não era absolutamente um pacifista radical. Ele acreditava que os homens jovens devessem passar pelo treinamento militar, a fim de proteger seu país natal e aqueles a quem Deus aprova. O próprio Zuglio morreu no campo de batalha, empunhando um machado de 2 cabeças. Uri Zuglio e Lutero emergiram como os 2 protagonistas do início do movimento protestante. Zuglio admirou a postura corajosa de Lutero em Leipzig e referiu-se a Lutero como um Elias. Audácia, hein? Instava sua congregação a comprar e ler os livros de Lutero, que jorravam das prensas de Zurique e de Basileia. Aliados em potencial em sua luta contra Roma, desentenderam-se, porém, na compreensão da Santa Ceia, deixando a reforma permanentemente dividida. Mais tarde, recusou-se a ser chamado luterano, negando toda a dependência ao reformador de Wittenberg. Não aprendi minha doutrina com Lutero, mas na própria palavra de Deus, assim disse Zwingli. O desenvolvimento inicial de Zwingli foi moldado por 2 fatores que continuaram a influenciar seu pensamento por toda a sua carreira: o patriotismo suíço e o humanismo erasmiano. Num de seus primeiros escritos, como reformador, Zuglio escreveu a si mesmo como um suíço professando Cristo entre os suíços. Em contraste com a ênfase de Lutero no paradoxo dos 2 reinos, Zuglio insistiu em que o reino de Cristo é também externo. Só para a gente lembrar, Lutero falava que ele dividia o religioso do secular. Porém, ele dizia que o religioso sempre estava acima do secular. Porém, eles não se envolviam, né? Por mais que fosse acima, era mais importante, mas Deus fez o reino espiritual e o reino humano, né, material. Já Zuglio, ele acha que não. Ele acha que só existe um reino absoluto. O reino espiritual, ele está acima de tudo e de todos. Continuamos. O despertar religioso implica reforma política. A palavra de Deus vai torná-lo companheiro piedoso e temente a Deus. Assim, vocês vão preservar a pátria. O ativismo de Zuglio e sua prontidão em unir as tarefas da Igreja com as do Estado são marcas distintivas da tradição reformada, cujas origens podem ser remontadas à cidade de Suíça e Alemanha Meridional. Para o desenvolvimento intelectual de Zuglio, foi igualmente decisivo seu treinamento completo nas disciplinas humanistas.
Já bem versado no humanismo, a partir de seus estudos universitários em Viena e em Basileia, Zwinglio ficou profundamente impressionado com a fusão de piedade e conhecimento que descobriu em Erasmo. De fato, o poema de Erasmo, Lamento de Jesus à Humanidade, no qual Cristo declara ser o condutor da salvação, o único conforto e tesouro da alma, levou Zwinglio a abandonar sua crença na intercessão dos santos. Mais importante ainda foi a edição de 1516 do Novo Testamento grego, feito por Erasmo, tanto em Glarus quanto em Einsiedeln, onde manteve um cargo de pregação em 1516 até 1518. Imergiu no texto da Sagrada Escritura, tendo copiado cada uma delas palavra por palavra. Apesar de seu posterior rompimento com Erasmo, a teologia madura de Zwinglio reflete na sua exposição anterior ao humanismo. Sua ênfase na espiritualidade de Deus, sua repugnação pelas aparências na religião, sua abertura à filosofia e à razão, seu desprezo pelo mistério e pelo sacramento. Tudo isso demonstra afinidade com o universo de pensamento erasmiano. Zwinglio guiou a reforma de Zurique até sua morte prematura, em 1531. A fundação de uma escola teológica, um tribunal de moralidades, originalmente uma corte para resolver disputas matrimoniais, a tradução da Bíblia para o dialeto alemão da Suíça, a expansão da reforma a outros cantões, e especialmente Berna e Basileia. Tudo isso ajudou a consolidar os esforços reformadores de Zwinglio. Você vê que ele, mesmo tendo alguns pensamentos diferenciados, conseguiu, pensamentos contrários a Lutero, naquela mesma região, ele conseguiu ter êxito nos seus projetos diante da comunidade. Agora vamos para os principais pontos teológicos de Zwinglio. Agora sim, qual era o escopo da teologia de Zwinglio? O que ele pregava, o que ele pensava, já que ele começou pensando igual Lutero, se desfez. Começou tendo uma visão igual a Erasmo, se desfez. E agora? O que realmente ele pensava? Como é que era a sua doutrina? Suas doutrinas da predestinação, embora não idênticas, permanecem junto às do Calvino, contra a avaliação mais positiva do livre-arbítrio. Tanto na teologia da Contra-Reforma quanto na Anabatista, Zwinglio, não menos que Lutero e Calvino, proclamava a salvação apenas mediante a Cristo, que é o único caminho para a salvação para todos os que já existiram, existem e existirão. Da mesma forma, a Igreja é vista como um grupo daqueles que verdadeiramente pertencem a Deus pela fé. Todos os que permanecem no cabeça são membros e filhos de Deus. E tal é a Igreja ou a comunhão dos santos, a noiva de Cristo, a Eclésia Católica. O Criador em vez da criatura. O ponto de partida fundamental da teologia de Zwinglio é a distinção absoluta entre o Criador e todas as criaturas. A doutrina de que Deus criou o universo a partir do nada era um lugar comum na teologia cristã. Porém, Zwinglio sentia que essa ênfase havia sido abafada e mesmo negada na prática. O grande pecado da humanidade, então, era a idolatria, definida como atribuir a uma criatura aquilo que é apenas de Deus. Para Zwinglio, a reforma era essencialmente uma saída da idolatria para o culto a Deus, único e verdadeiro.
O perigo da idolatria era um tema ressoante na pregação de Zúlio. Abre aspas, chama de profundeza da impiedade quando deixamos Deus pelas coisas criadas, quando aceitamos o humano pelo divino. E mais, chamo o meu rebanho para o mais longe possível, tanto quanto eu possa, de depositar esperança em qualquer ser criado, levando ao Deus único e verdadeiro e a Jesus, seu unigênito. Fecha aspas, palavras de Zúlio. Duas considerações estão por trás da exortação decidida de Zúlio. A primeira, o caráter derivado da existência humana, totalmente à parte da questão da queda. Os seres humanos subsistem na medida em que somos criaturas, apenas sob o critério e pela boa vontade de Deus. A lealdade absoluta devida a Deus. Quem é o teu Deus? É perguntar em quem você deposita a sua confiança. Se você coloca sua confiança em um dos santos, você fez dele um Deus. Para todos os efeitos e propósitos, por quê? Deus é o bem no qual depositamos nossa confiança para obter o bem de que precisamos. Mas o Deus único e verdadeiro não aceita uma confiança indiferente. Não podemos, por assim dizer, apostar dos dois lados, confiando em Deus e em alguma outra coisa também. Não pode ser que uma pessoa deposite sua confiança em Deus e diga, mesmo assim, confio também tanto nas criaturas quanto nos santos. Aqui você vê que ele quer dizer, e até eu interpreto dessa forma, eu acho até interessante, que essa lealdade é importante, porque se você confia em Deus, você não pode também confiar em outro ser. Não estou me referindo que você tem que fazer assim o assado, mas digo, por exemplo, na Bíblia nós temos um versículo que diz que não podemos adorar dois deuses, né? Não há condições. Na boca não sai palavras boas e palavras ruins, ou não existe numa mesma jarra água salgada e água doce. Então, ou seja, se você, a partir desse momento, você adora a Deus, confia em Deus, você é uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus. Mas se a partir do momento a pessoa ela diz que adora a Deus, mas mesmo assim ainda tem a fé no Santo 1, Santo 2, que ele também vai interceder por você, como se você não acreditasse, não confiasse naquele Deus, no Deus de Israel, Deus nosso Criador, mas você ainda precisamos de ter uma ajuda de terceiros. Aí você está, né, não você, a pessoa está cometendo o erro da idolatria, pois transfere a sua fé também para outros. Só para abrir um parêntese, nesse ponto é interessante. Hoje pela manhã, após uma mensagem que eu recebi, eu sentei e para poder esfriar a cabeça eu liguei. E por um momento eu estava no canal, no canal adventista Novo Tempo, acho que é isso no canal. E eu estava vendo, não, perdão, isso ontem à noite. Eu estava vendo um teólogo falando sobre a diferença de teologia, uma pessoa que vive a teologia, teólogo, aí meu Deus, qual? Bem, eu vou tentar trazer. Ele estava falando sobre a pessoa que tem fé em um único Deus, a pessoa que tem fé em deidades, né? Teologia, deísmo e politeísmo. Deidade, em várias deidades, né? Ou seja,
em diversos deuses, porém como sendo o mesmo Deus dividido, deidade, ou seja, você atribui a sua fé a Deus na mesma proporção que você atribui a sua fé a uma árvore, né? E politeísmo. Aí eu parei para ouvir, né? Porque eu acho interessante o que eles colocam como politeísta. Politeísta para eles é uma pessoa que tem diversos deuses, assim como foi os gregos, os romanos, né? Os persas e demais. Aí eu te falo, uma pessoa que adora, comete o ato de adorar a uma trindade, dando a mesma kavaná para as três pessoas de uma trindade, também pode ser classificado como um politeísta. Você adora, existe o termo adorar e prestar serviço, adorar e dar honra, são duas coisas distintas. Quando você honra, você está honrando aquela pessoa, assim como você honra o nosso rei Yeshua, você está honrando a ele como seu Messias, como Filho de Deus. Mas você não o adora como sendo ele o próprio Deus. Então, a adoração, né? Inclusive eu tenho um amigo chamado Moré, Luiz Felipe Cavalcante, ele tem estudos maravilhosos, inclusive ele fala, de um desses estudos, ele fala sobre o ato de adorar. O termo é prostio, né? Prostrar-se. Quando você se prostra diante de Deus, aquela prostração, aquele ato de prostrar-se é uma adoração. Então você só pode cometer este tipo de ato diante do seu Criador. Porém, existe uma prostração onde você se prostra, se curva diante de uma autoridade, de um ser acima de você e de mim, de nós, que está num nível além do nosso. A gente presta honra àquela pessoa, você honra, você curva a sua cabeça como honra, mas você não está adorando ele. Por exemplo, bem fácil de identificar, diante de um rei, todas as pessoas tinham o costume e a tradição de ajoelhar-se diante do rei. Isso é adoração? Não. Isso é honrar a autoridade. É uma honra à autoridade. Pois ali você está diante de um rei. Então você não pode falar com ele de cara a cara. No Japão, quando a pessoa está diante do professor, lá no Japão eles têm a prática de, seja ele quem for, até o imperador. Ele tinha e tem, né? O imperador não existe, mas não existe mais. Porém, todos eles têm o hábito e aprenderam assim, diante do seu professor, ele curva a sua cabeça. Ele cumprimenta o seu professor curvando a sua cabeça, assim como se faz nas tradições das artes marciais, etc. Por quê? É uma forma de honrar aquela pessoa, não é adoração. Entendeu? Então, quando você presta culto, você presta um serviço religioso, você está prostrando-se em adoração, seja lá quem for, se não for ao eterno Deus Criador, Adonai Tsevaot, pode-se cair um erro de idolatria. Isso é o perigoso. E o teólogo falando lá, ele não mencionou em momento nenhum esse tipo de prática. Pelo contrário, ele só falava das pessoas que adoravam, dos povos que adoravam vários deuses, Deus disso, Deus daquilo, Deus do amor, Deus da guerra. Mas a coisa mais simples para poder entendermos isso é essa questão. E Zuglio, trazendo para cá, Zuglio, ele combate justamente isso. Ele apresenta a ideia de que não devemos adorar outra pessoa no seu próprio Deus, né? Que está fora
do padrão, e por si está certo dentro da Bíblia, está totalmente contra a Bíblia adorar, prestar culto a qualquer outra pessoa fora ao eterno Deus. Assim como nós falamos no chamar, assim como nosso mestre Yeshua ensinou, né? Lá em Marcos, quando ele é questionado qual é o grande mandamento, ele fala: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele diz: ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um, e não adorais ninguém diante do eterno Deus. Então, ou seja, Zwinglio, ele tem um pensamento próximo nesta questão do que diz a Bíblia. Vamos lá. Usando a linguagem da teologia escolástica, Zwinglio referiu-se a Deus como a primeira causa e o bem supremo, summum bonum, conforme vimos. Deus é o Criador e a fonte de tudo o que existe. Entretanto, a criatividade sem limites de Deus não trabalha ao acaso. O poder criador de Deus é intencional, teleológico, acho que é teológico, isto é, dirigido a um fim específico. Deus, então, não é apenas um vasto reservatório de energia ilimitada, mas o centro pessoal de toda a realidade, cujo poder não está separado de sua sabedoria, conhecimento e presciência. A providência de Deus não está relacionada apenas com os grandes eventos da história, mas também com as minúcias da vida diária. Além disso, a providência de Deus governa não apenas os aspectos bons e agradáveis da vida, mas também as partes mais sombrias e problemáticas. Ou seja, as pessoas acham que Deus é só amor e não tem problema. Com Deus só amor não tem problema. Não. Deus também deixa acontecer as coisas ruins na nossa vida para nos conduzir a um ensinamento. Quer seja ele qual for, como falamos, Ganzu Letová. Tudo coopera para o bem. Continuamos. Em um sermão pregado no colóquio de Magdeburgo, em outubro de 1529, e posteriormente reelaborado em um tratado filosófico de Providência Dei, ou a Providência Divina, Zwinglio harmoniza as questões da providência divina e da salvação humana. Mesmo antes, Zwinglio já havia escrito que todos esses problemas de predestinação, livre-arbítrio e mérito se encontram na questão da providência. Ademais, afirmou que a providência é, por assim dizer, a mãe da predestinação, visto que com os eleitos, Deus transforma tudo em bem, até seus atos maus, mas isso não acontece com os que são rejeitados. Pedro Lombardo e Tomás de Aquino também haviam tratado da predestinação no contexto da providência, como parte da doutrina geral de Deus. Zwinglio não se desviou da tradição escolástica neste ponto, conforme Calvino fez mais tarde. Zwinglio, como Lutero, entendia a predestinação como uma defesa contra a justificação pelas obras, visto que não são as pessoas que elegem Deus, mas Deus as escolhe e seleciona. Os cristãos não podem exigir nenhum crédito por sua própria salvação. A epítome da arrogância humana é negar a gratuidade da graça de Deus. De acordo com Zwinglio, a eleição só deveria ser atribuída àqueles que Deus destinou para a salvação. Os réprobos não foram eleitos para a perdição, embora, de fato, Deus mesmo assim os rejeita, expulsa e repudia. Zwinglio realmente ensinava uma doutrina de dupla predestinação, pois tanto a eleição quanto a rejeição são obras do livre-arbítrio de Deus. Outro aspecto da doutrina da eleição de Zwinglio merece atenção especial: seu postulado sobre a salvação dos chamados pagãos piedosos. Zwinglio
sustentava que, mesmo entre aqueles que nunca tinham ouvido o Evangelho, os que viveram fora do limite cronológico ou geográfico da história da salvação, havia alguns escolhidos por Deus. Eles seriam futuros amigos dos céus. Não apenas os valorosos do Antigo Testamento, mas Hércules também, Teseu, Sócrates, Arístides, Antígono, Numa, Camilo, os Catões e os Cipiões. De fato, todo o coração piedoso e toda a alma crente, desde o início do mundo, para Zúglio, a suposta salvação de tais pagãos não estavam baseada na revelação universal de Deus na natureza, mas muito menos nas próprias obras meritórias deles. Em vez disso, dependia da livre decisão de Deus para escolher quem ele deseja. Era verdade que alguns desses eleitos fora da esfera visível do cristianismo poderiam nunca ter abraçado a fé nesta vida. Contudo, mesmo isso era uma consideração insignificante, visto que a fé segue e não precede a eleição. Assim como a flor surge de um botão, pois apesar desses pagãos não conhecerem a religião em seu sentido exato, e no que se referia aos sacramentos, ainda assim, no que diz respeito aos que interessa, digo que eram mais santos e mais religiosos do que todos os pequenos dominicanos e franciscanos que já viveram. O compromisso evangélico básico de Zúglio, conforme exposto nos seus 67 artigos, é que nosso eterno Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade de seu Pai Celestial. Redimiu-nos da morte, reconciliou-nos com Deus por sua inocência. Portanto, Cristo é o único caminho para a salvação de todos os que existiram e existem ou existirão, de acordo com João 14,6, que ele frequentemente citava. Zúglio insistia em que ninguém poderia chegar ao Pai a não ser por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele se recusava, contudo, a limitar o escopo da atividade redentora de Cristo ao âmbito da igreja visível. Esse era seu propósito, modo de dizer: deixem Deus ser Deus. Zúglio reconheceu o perigo inerente em sua severa doutrina da providência. Alguns talvez tendessem a entregar-lhes a seus desejos e exclamar: se sou eleito, alcançarei a felicidade independente do modo como viver. Tais pessoas, respondiam Zúglio, demonstravam que não eram eleitas, ou então que não tinham ainda adquirido a fé e o conhecimento de Deus para o verdadeiro cristão. No entanto, a percepção adequada da providência de Deus era uma proteção contra a incerteza e os golpes da vida, pois, por mais que clamemos, independentemente do que planejemos, os desígnios de Deus permanecem imutáveis. Você vê que aqui nós falamos uma coisa interessante. Ele fala que a salvação já veio predestinada de Deus para as pessoas. Por exemplo, se ele diz que ele usa a base de João 14,6, que fala que Yeshua é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, assim como a gente sempre fala, mas ele leva isso numa condição acima do que a gente vive. Ele está dizendo ali que aqueles que faleceram, que viveram antes de Yeshua, alguns deles foram escolhidos. Deus virou e falou assim: não, ó, você estão comigo e vocês não. Vocês vão para o inferno. Ele diz que a salvação de Yeshua, né, a morte de Yeshua, ela vem não só para nós aqui nesse plano, mas para aqueles que já passaram. É meio estranho. Yeshua morreu,
para aqueles que reconhecessem Ele como Filho de Deus, nosso Messias, entregassem seu pecado, e Ele seria o nosso Redentor diante do Pai, a ponto de nos guiar à salvação. E os que morreram antes dele, que nunca nem ouviram falar em Yeshua? E os que partiram, como é que ficam eles? Yeshua já salvou eles lá? Entendeu? Ali já é no meu entender, ali já é uma condição direta do Pai com eles. Entendeu? Nosso pai Abraão, ele não conhecia Yeshua, ele não conhecia a Torá, mas ele foi salvo. Ele é um homem escolhido de Deus para ser o nosso patriarca. Por quê? Porque Deus viu nele qualidades que não viu em ninguém na época. E o guardou, ele o separou. Tanto que ele andou praticamente que lado a lado com Deus. Deus falava com ele diretamente, de uma maneira bem próxima, como se conversássemos aqui entre nós. Então, entendo eu que o Eterno, ele trabalhou na vida dessas pessoas direto, o Eterno direto neles. Só que houve um momento onde ele falou, não, agora eu vou ter que mandar o meu filho para poder conduzir aqueles que realmente querem estar comigo. Então, no meu entender, Yeshua veio para dar continuidade àquilo que o Eterno fez no início com os nossos patriarcas. Falar diretamente ao homem a sua vontade, o seu querer na nossa vida. E aí ele manda o seu filho Yeshua para que ele faça, de igual forma como ele fez. Porém, Yeshua, como um homem, lado a lado, vivendo na nossa pele, tudo igualmente a nós. Continuamos. Página 57. Subtópico C. As Escrituras Sagradas em vez da tradição humana. A Bíblia teve seu lugar no centro da reforma zugliana. Isso é, percebido claramente em 3 momentos fundamentais no processo da reforma. O primeiro momento foi a decisiva conversão do próprio Zwingli ao princípio bíblico. Num sermão sobre a clareza e a certeza da palavra de Deus, pregado diante de uma assembleia de freiras em 1522, Zwingli relembra essa importante mudança em sua peregrinação teológica. Entre aspas. Quando mais jovem, dediquei-me demais ao ensinamento humano, como outros de minha época. E quando, há 7 ou 8 anos, passei a devotar-me inteiramente às Escrituras, era sempre impedido de fazê-lo pela filosofia e pela teologia. Finalmente, porém, cheguei ao ponto em que, guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus, vi a necessidade de colocar de lado todas estas coisas e aprender a doutrina de Deus, diretamente de sua própria palavra. Então comecei a pedir luz a Deus e as Escrituras tornaram-se muito mais claras para mim. Sem dúvida, essa devoção às Escrituras foi motivada em parte pela forte afinidade de Zwingli com Erasmo. Também, o deixar de lado as autoridades humanas foi um processo gradual para Zwingli. Como Erasmo, Zwingli preferia os pais da igreja aos teólogos escolásticos. Por exemplo, quando pregava em Eisenstein, não sei falar direito essa linguagem, ele ainda estava fascinado por Jerônimo, cujos trabalhos Erasmo também havia editado em 1516. Contudo, mesmo então, ele ressaltou a um de seus colegas que havia um dia em que nem Jerônimo, nem qualquer outro vai significar muito entre os cristãos, exceto as Escrituras somente.
O segundo momento foi o novo padrão radical de pregação iniciado por Zwinglio ao chegar ao púlpito da grande catedral de Zurique no romper do ano de 1519. Ele abandonou o lecionário tradicional a favor de uma exposição das Escrituras capítulo por capítulo. Aos poucos, a grande catedral começou a encher-se com os que estavam ávidos por ouvir a palavra de Deus. A proclamação das Sagradas Escrituras foi a mais importante provocadora da reforma na cidade de Zurique. Zwinglio estava certo de que, em poucos anos, toda a Suíça abraçaria o Evangelho, seguida por Alemanha, França, Itália e Espanha, porque a palavra de Deus facilmente soprará todo o pó para longe. Que Zwinglio entendia exatamente por palavra de Deus. A palavra de Deus é idêntica às Escrituras. São duas questões interessantes. Embora ele certamente afirmasse que a palavra de Deus englobava as Escrituras e expressava-se singularmente nelas, em outro sentido, esse era o termo muito mais genérico. Por exemplo, a palavra criadora de Deus gerou o mundo e tudo que há nele, antes que houvesse sido passada a Escritura. Do mesmo modo, a palavra poderosa proferida à Virgem Maria gerou em seu ventre o menino Jesus. A palavra viva de Deus, obviamente, era o próprio Cristo. Zwinglio também se referiu ao Evangelho como a palavra de Deus e definiu o Evangelho como não apenas os que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram, mas tudo o que Deus já revelou aos homens. Assim, como a capacidade salvadora de Deus não estava confinada aos limites históricos da igreja visível, da mesma forma, sua palavra não estava restrita à sua expressão escrita. Na opinião de Zwinglio, isso de maneira nenhuma diminuía a autoridade das Escrituras, mas sim as sustentava, pois indicava a fonte principal da Bíblia, o próprio Deus. Como alguém chega a reconhecer a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas? Zwinglio respondeu que havia uma única forma de receber essa percepção, do próprio Deus. O mesmo Espírito que inspirou os profetas e apóstolos a escrever a Bíblia deve estar presente para confirmar e persuadir-nos de sua verdade. Entre outras palavras, as Escrituras são autolegitimadora. O Espírito Santo ilumina o texto da Bíblia de maneira tal que sabemos e confessamos ser ela a palavra de Deus. Nesse sentido, Zwinglio pôde falar da clareza providente nas Escrituras Sagradas. Por essa razão, também Zwinglio pôde dispensar os canais oficiais da interpretação aprovada, o Papa, os concílios, os estudiosos e os pais da Igreja. A palavra de Deus pode ser entendida por um homem sem nenhum guia humano. Assim, Zwinglio uniu duas afirmações que seriam ainda mais intimamente associadas por Calvino: a supremacia das Escrituras Sagradas sobre a tradição humana e a iluminação interior de cada cristão pelo Espírito. Isso não significa, entretanto, que Zwinglio rejeitava, a contragosto, as decisões dos pais e dos primeiros concílios. De fato, ele aceitava sem hesitação os 4 primeiros concílios gerais: Nicéia, 321, Constantinopla, 381, Éfeso, 431, Calcedônia, 451. Junto com os credos de Nicéia e Atanásio, seu ponto de vista era de que todos esses concílios e documentos tinham de ser submetidos à pedra de toque das Escrituras. Se eles apresentavam Cristo, eram genuínos.
do Espírito de Deus. Neste caso, entretanto, não havia necessidade de reivindicar serem pais, concílios, costumes e tradições. Ele meramente refletia a verdade contida nas Escrituras divinamente inspirada e revelada pelo Espírito Santo. O terceiro momento foi a aceitação do princípio bíblico pela autoridade da cidade. Já em 1520, o Conselho da cidade publicou um mandato permitindo a liberdade de pregar as divinas e verdadeiras Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Seguiu-se uma ordem em 1521, requerendo que a pregação fosse das Escrituras Sagradas, com a exclusão de scotos, tomais e similares. Também houve o avanço do estudo bíblico na instituição da profecia, onde todos os ministros e estudantes da teologia de Zurique reuniam-se no coro da grande catedral para dedicar-se a 1 hora de aprofundamento exegético e interpretação das Escrituras. O nome profecia foi tirado de 1 Coríntios 14, onde Paulo refere-se ao dom de profetizar ou proclamar a palavra de Deus para a edificação da igreja. Era uma espécie de seminário teológico onde ministros, missionários, pregadores e professores recebiam uma instrução básica completa acerca das Escrituras. Por sua vez, isso se tornou um modelo para as academias e para os seminários reformados através da Europa. E exerceu certa influência na fundação da Universidade de Harvard, na Nova Inglaterra, em 1636. A famosa Bíblia de Zurique emergiu das sessões da profecia. A religião em vez da religiosidade. Durante a primeira disputa de Zurique, aconteceu um diálogo interessante entre Zwinglio e Johannes Faber, vigário do bispo de Constança, que falou pelo lado romano. Zurique disse: sabemos pelo Antigo e pelo Novo Testamento de Deus que nosso único Consolador, Redentor, Salvador e Mediador com Deus é Jesus Cristo. Somente em quem e por meio de quem podemos obter graça, ajuda e salvação. De nenhum outro ser no céu ou na terra. Faber, por sua vez, disse: parece-me que os queridos santos e a Virgem Maria não devem ser desprezados, visto que há poucos que não tenham sentido a intercessão da Virgem e dos santos. Não me importa o que todos dizem ou o que acreditam. Coloquei uma escada em direção ao céu. Faber estava referindo à história bíblica da visão de Jacó. Teve de uma escada da terra para o céu com os anjos indo e vindo, né? A escada de Faber não estava cheia de anjos apenas, mas também havia Maria e os santos, sem falar das imagens e relíquias, rosário, vestimentas. Esses eram os degraus da escada para o céu, escoras, né? Divinamente sancionadas, que auxiliavam os cristãos em sua jornada deste mundo para o vindouro. A ênfase de Zwingli na imediação da graça de Deus, disponível somente por meio de Cristo e comunicada diretamente pelo Espírito de Deus, removeu as escoras de muito da religião medieval. A escada para o céu foi bruscamente tombada. Agora, o Cristo tinha acesso direto, pela fé, somente à verdadeira presença do próprio Deus. Zwinglio foi bem mais radical do que Lutero, na tentativa de podar da vida da igreja aqueles ritos cerimoniais e aparatos religiosos que formavam o estreio da religiosidade medieval. As orações sem sentido, os jejuns prescritos, os capuz brancos e as cabeças cuidadosamente raspadas dos monges, os dias santos, os incensos, o acender das velas, a aspersão da água benta, a oração das freiras, a fala dos padres
as vigílias, as missas e as matinas, todo esse monte de lixo cerimonial nada significava, a não ser bobagens. Depender deles, em absoluto, para a salvação seria como colocar bloco de gelo uns sobre os outros. Zwinglio não insistia em que toda a miscelânea e ordenação humana fosse eliminada imediatamente. Ele estava disposto a tolerar coisas como o sinal da cruz, na oração ou as vestimentas sacerdotais, até que a palavra tivesse tempo para produzir seu efeito. Ele realmente instou para que a Escritura fossem lidas e pregadas em alemão. Aquele que transige nesse ponto comete pecado, porque essa é a palavra da vida. Apenas com o tempo as imagens foram retiradas das igrejas, a missa não foi abolida até 1525. Era difícil purificar o templo da excrescência tão querida, mas era necessário para que a pura palavra de Deus prevalece. Se você deixa os ninhos das cegonhas onde estão, elas certamente voltarão a eles. Aqui você vê que ele foi bem taxativo na questão do culto, né? Só que ele bota de uma maneira bem general, né? Ele generaliza tudo. Ele deixa uma coisa como se tudo aquilo fosse um lixo. Porém, muitas das práticas da igreja são cópias do judaísmo. Quando se fala da vela, a vela é a vela de quê? A vela de Shabat, né? As velas de Hanukkah, que nós acendemos todos os dias. Então, ou seja, ele bota isso tudo num pacote e diz que tudo é lixo.